Um jornalista que denunciou um suposto uso irregular de carros oficiais por parentes do ministro Flávio Dino foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. No Jornal Nacional da última quinta-feira, dia 12 de março, a TV Globo dedicou 7 minutos e 36 segundos ao caso do jornalista Luiz Pablo, destacando aí a busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, após as reportagens que ele fez. E toda a imprensa ficou indignada com a decisão do monstro que eles próprios criaram. Antes de mostrar a reportagem do Jornal Nacional, é bom você ver o jornalista Eduardo Oineg, da TV Bandeirantes, descobrindo que não vive mais em uma democracia. Um jornalista publica que parentes do ministro Flávio Dino, do Supremo, usaram um carro oficial. A Polícia Federal vai até a casa dele, apreende celulares, apreende notebook. A ordem de busca e apreensão assinada por Alexandre de Moraes. Qual é o crime imputado ao repórter? Perseguição. E as provas da perseguição? As reportagens. Ou seja, pelas regras de Dino e Moraes, apurar e publicar uma notícia pode ser indício de prática criminosa. Só que, pelas regras da Constituição, o repórter tem o direito de publicar as informações que ele apura, mesmo que sejam sobre Dino e ainda que estejam erradas. Sendo que, nesse caso, a informação não foi desmentida. A toga não proporciona poderes especiais, ou pelo menos não deveria. Dino pode contestar o conteúdo na justiça usando o direito de resposta e as ferramentas disponíveis. Agora, mão pesada do Estado na defesa de um interesse pessoal, jamais. Olha o recado que esse caso deixa. Notícia sobre ministro do Supremo, se for a favor, ok. Se pisar no calo, vale uma porta arrombada. Agora vamos falar do Jornal Nacional. A reportagem cobriu os principais fatos. Moraes determinou a operação na residência do jornalista lá em São Luís, no Maranhão, com apreensão de celulares e notebook, sob acusação de crime de perseguição, segundo ele, de acordo com o artigo 147-A do Código Penal. Isso por suposto uso de mecanismos estatais para expor dados sensíveis de segurança. As publicações de Luiz Pablo, iniciadas em novembro de 2024 no seu blog, questionavam o carro do TJ do Maranhão usado por familiares de Flávio Dino. O Jornal Nacional enfatizou a reação de várias entidades, a OAB do Maranhão, que manifestou preocupação com as violações à liberdade de imprensa e sigilo de fonte, a Associação Internacional de Radiodifusão, que criticou a medida como ameaça a princípios constitucionais e internacionais. O jornalista que foi alvo da operação, o Luiz Pablo, divulgou nota reafirmando o compromisso jornalístico e aguardando aí o acesso aos autos que até agora ele não teve. Ele foi incluído no inquérito das fake news. Essa cobertura rasa sinaliza um alerta à imprensa tradicional sobre os riscos institucionais, conectando o caso aí, como eu disse, ao inquérito das fake news, o famoso 4781, que não tem prazo definido, que já dura 7 anos. Aliás, 7 anos de silêncio que foram quebrados em apenas 7 minutos e 36 segundos. Veja como o Jornal Nacional expôs a busca contra esse jornalista que fez a reportagem sobre o Flávio Dino. Associações de imprensa manifestaram preocupação com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de investigar um jornalista no Maranhão. O jornalista publicou informações sobre um carro que foi usado no estado pelo ministro Flávio Dino. A investigação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes é sigilosa. Na terça-feira, ele mandou a Polícia Federal, no Maranhão, cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do jornalista Luiz Pablo, em São Luís. Ele é acusado de perseguir o ministro do Supremo, Flávio Dino.
A PF afirmou ao Supremo que desde novembro do ano passado, Luiz Pablo passou a publicar conteúdos com fotos e dados do veículo funcional do ministro. O jornalista também publicou que o veículo, que oficialmente pertence ao Tribunal de Justiça do Maranhão, vinha sendo usado por integrantes da família do ministro. No despacho em que determinou a busca, Moraes afirmou que o autor se valeu de algum mecanismo estatal para a identificação e caracterização dos veículos, o que teria permitido exposição indevida relacionada à segurança de autoridades. Inicialmente, o caso foi sorteado para o ministro Cristiano Zanin, mas no começo deste ano foi remanejado pela presidência do STF para o ministro Alexandre de Moraes, por entendimento de que havia conexão com o inquérito das fake news, aberto há 7 anos, por iniciativa do ministro Dias Toffoli, então presidente do STF, para investigar ataques à corte e aos ministros. O inquérito não tem objeto delimitado de investigação, nem prazo para acabar. Moraes é o relator. A PF afirma que Luiz Pablo já foi alvo de investigação em 2017 por suposta prática de extorsão para não divulgar dados sobre operações policiais. Associações de imprensa manifestaram preocupação em a decisão implicar em violação do sigilo da fonte. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideraram preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes. As associações afirmaram que a atividade jornalística, independentemente do veículo e de sua linha editorial, conta com a proteção constitucional do sigilo da fonte. Qualquer medida que eventualmente viole tal garantia deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo. As entidades esperam a revisão da medida, que viola o preceito constitucional do sigilo da fonte e a própria liberdade de imprensa. O presidente da ANJ, Marcelo Reck, disse que o eventual cometimento de crime por profissionais do jornalismo deve ser investigado e punido na forma da lei, observados o direito de defesa e o devido processo legal, mas sem ferir as prerrogativas da atividade jornalística que existem para proteger toda a sociedade. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo alertou em nota que a decisão do STF de busca e apreensão contra jornalista no Maranhão coloca a categoria em risco e cria um precedente preocupante para o exercício do jornalismo no Brasil. A Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão afirmou que, durante a diligência, foram apreendidos equipamentos utilizados no exercício da atividade jornalística, entre eles computador e aparelhos celulares, o que causa preocupação institucional. E destaca que, segundo a jurisprudência do próprio Supremo, medidas de buscas e apreensão devem ser efetivadas com cautela e nos limites estritos à investigação eventualmente em curso, bem como a necessidade de observância ao texto constitucional quanto à preservação de sigilo de fonte e de proteção ao livre exercício profissional da atividade. O jurista Gustavo Bineboim criticou o uso do inquérito das fake news e o deslocamento do julgamento para o Supremo. Alegadamente, a vítima do suposto crime é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo tem entendido que crimes praticados contra seus próprios ministros deslocam a competência para investigação, processamento e julgamento para o próprio Supremo. Embora na Constituição o foro por prerrogativa de função se aplique quando as autoridades são acusadas e não vítimas do crime. Gustavo Bineboim também alertou para os riscos de violação de sigilo da fonte com o mandado de busca e apreensão na casa do blogueiro. O que é grave no caso concreto é que isso pode representar não apenas uma ameaça ao direito individual desse jornalista, mas a prerrogativa da imprensa como um todo, porque o sigilo da fonte, no fundo, é a garantia do direito de informação da própria sociedade.
Então, quando um Supremo Tribunal Federal se arvora a condição de excepcionar o sigilo da fonte, ele não coloca em risco apenas um direito de um jornalista. Ele comete uma violação contra toda a imprensa brasileira. O sigilo da fonte jornalística, ele não existe para acobertar nenhum tipo de crime ou ilícito. Se houve a prática de algum crime, ainda que o seu autor seja o jornalista, ele terá que responder por esse crime. A produção de uma prova, no entanto, violando o sigilo da fonte jornalística, é que viola frontalmente a Constituição da República e todos os tratados internacionais de que o Brasil é signatário sob proteção de direitos humanos. O jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida afirmou que ainda aguarda acesso integral aos autos para compreender plenamente os fundamentos da decisão. O gabinete de Flávio Dino informou que a segurança institucional dele foi alertada no ano passado de procedimento de monitoramento ilegal dos deslocamentos do ministro em São Luís, que houve publicação de placas de veículos utilizados por Flávio Dino, quantidade de nomes de agentes de segurança, além de outros detalhes. Segundo o gabinete, esse material foi enviado à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, seguindo-se a instauração do procedimento investigativo cabível e que, portanto, a questão em investigação deriva da necessidade de apurar os citados monitoramentos ilegais dos procedimentos de segurança do ministro. Ainda segundo o gabinete de Flávio Dino, o assunto não tem correlação com crimes contra a honra ou liberdade de expressão ou inquérito das fake news. Por fim, o gabinete afirmou que veículos de segurança são utilizados pelo STF em colaboração com os tribunais, com base em normas legais. Agora eu pergunto, onde estavam essas associações quando os jornalistas Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, só para dar alguns exemplos, sempre tratados como blogueiros, foram alvos em situação semelhante? Agora que o monstro criado pela velha imprensa se volta contra ela, todo mundo fica perplexo nas redações, parecendo que eles vão começar a experimentar o próprio veneno.